Tinha um outro tema também que envolve a denúncia contra o presidente Michel Temer. Vamos falar também aqui no Trezinho. Hoje, em sessão vazia, viu, Vera, a CPMI da JF aprovou a convocação de 15 pessoas, entre elas os irmãos Joesley e Wesley Batista, o diretor Ricardo Saldi e o advogado da empresa, o Francisco de Assis e Silva. Quem também foi convocado foi o procurador Ângelo Goulart Vilela, que foi preso, suspeito de vazar informações do Ministério Público para a JF. Aqueles que foram convocados são obrigados a comparecer na comissão, embora possam ficar em silêncio. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi apenas convidado e pode recusar o pedido. Aliás, hoje também, para a gente já emendar aqui a conversa com vocês, hoje a Polícia Federal indiciou os irmãos Joesley e Wesley Batista na Operação Tendão de Aquiles. Os empresários que estão presos são investigados pelo uso indevido de informações privilegiadas em transações no mercado financeiro. Vera. Pois é, você veja que essa CPI, por hora, ainda não mostrou se vai ter alguma efetividade, Patrick. Ela é uma CPI que tem sido usada, e eu acho que ela vai ter esse condão até o final, para tentar ser um contraponto à situação enfrentada pelo governo com a denúncia, para tentar ser uma CPI para constranger delatores, para constranger o Ministério Público. Eu não vejo muita efetividade nela, a não ser para isso, para mandar os recados. Chamar o Ângelo Vilela logo de cara é para tentar pôr na berlinda o Ministério Público. A mesma coisa com a convocação ali dos irmãos Batista, etc. Eu não acho que seja o lugar mais apropriado para se investigar eventuais irregularidades nessa delação, porque a gente sabe como as CPIs têm sido mal conduzidas, têm sido apenas palco ribalta para político nos últimos anos. A última que teve alguma seriedade, alguma efetividade, foi a CPI dos Correios, que levou ao processo, a ação penal 470 do mensalão. Antes e depois disso, as CPIs naufragam miseravelmente. Então, essa daí eu não boto a menor fé nela. E você, André Azar? Eu não acredito nessa CPI. Ela é uma CPI, é uma CPI política, como todas são, claramente com a finalidade de dar uma resposta governista à atuação da Procuradoria-Geral da República sobre o Janot, ex-chefe do Ministério Público. Não há dúvida quanto a isso. Nada de concreto sairá de lá, né? Inclusive porque, ao convocar Ângelo Vilela e Marcelo Miller, convoca-se, no caso do Ângelo Vilela, alguém que está respondendo a um processo, já foi preso e deu até uma entrevista recentemente, uma entrevista do que se deve suspeitar, né? Deve-se suspeitar de quem está disposto a negociar e falar para se salvar. O mesmo serve para o Marcelo Miller, incrivelmente não preso ainda, mas que cedo ou tarde terá que dar esclarecimentos sobre as suas traficâncias, sobre a sua vida dupla, né? E não tenham dúvida que é sobre isso que ele será questionado nessa CPI, sobre sua vida dupla, dublê de procurador da República e advogado da JBS. E será perguntado sobre se o Janot tinha conhecimento dessa sua atuação dupla. Isso não importa, porque é preciso desconfiar do que esses caras dizem. Embora as questões levantadas sejam importantíssimas, não importa que venham nessa CPI. Esses caras precisam ser perguntados a respeito, mas como base para a investigação. A palavra deles não é decisiva nem incrimina ninguém. Temos que ter cuidado com isso e coerência a esse respeito. Agora vejam só, que parece de repente que são inimigos, Marcelo Miller e Ângelo Vilela, ou que fazem parte de campos diferentes, sendo Marcelo Miller associado ao Janot, porque de fato ficou com ele até praticamente o final, e o Ângelo Vilela antes se voltou contra o Janot, havia uma disputa de poder, mas os dois fizeram parte dos grupos de trabalho do Janot, foram auxiliares próximos do Janot. Vejam que coisa grave. Não nos esqueçamos disso. Ângelo Vilela trabalhou diretamente sob a gestão de Rodrigo Janot. A casa dele caiu antes. Ele, inclusive, acusa
uma disputa interna, ele estaria em um grupo que tentava se antecipar e fechar o acordo com a JBS, e havia o grupo do Anselmo, mais ligado ao Janot, disputando, o outro grupo venceu, e ele caiu em desgraça. Essa é a teoria que ele sustenta, muito desconfiada, mas vocês vejam que há uma disputa de poder aí, e não é à toa que 2 assessores do Janot, repito, Ângelo Vilela e Marcelo Miller, assessores diretos de Janot, se encontrem agora nessa situação. Não é à toa. Tá? Da mesma forma que se tenta incriminar, o próprio Janot tentou incriminar e tenta incriminar o Michel Temer pela atividade dos seus assessores, pode até ser que faça sentido, é preciso desconfiar do Janot em relação à atividade dos seus antigos assessores. É a própria lógica do Janot essa.